O deserto de Mojave, um reino esculpido em fogo e pedra. Aqui, o sol não apenas nasce, ele se incendeia. Seus raios ofuscantes se espalham por uma paisagem de montanhas recortadas e vastas planícies esqueléticas. Sombras se estendem longas e finas pelo solo desértico, suas formas distorcidas pela névoa cintilante do calor crescente. Vista de cima, a terra parece desolada, sem vida, um deserto árido. Mas olhe mais de perto e você verá um mundo vivo, com uma determinação silenciosa. O Mojave não perdoa. As temperaturas no verão podem atingir mais de 50 graus Celsius, enquanto as noites de inverno caem abaixo de zero. As chuvas são raras, muitas vezes com anos de intervalo, e quando finalmente chegam como uma emboscada, repentinas, violentas e desaparecem em instantes. Existir aqui é suportar a contradição. Dias de calor escaldante, noites de frio cortante. E, no entanto, neste cadinho de extremos, a vida persiste. Do outro lado das areias, as árvores de Josué erguem-se como sentinelas alienígenas, com seus galhos retorcidos apontando para o céu como se desafiassem o próprio deserto. Cactos se eriçam com espinhos, reservatórios de água da chuva roubada dentro deles. Arbustos de creosoto se amontoam perto do chão, suas raízes agarrando-se ao solo com teimosa determinação. Cada planta aqui é uma sobrevivente. Blindada, adaptada, resistente. E os animais também. O Mojave abriga um elenco de personagens tão variado quanto implacável. O astuto coiote, a coruja silenciosa, a tartaruga de couraça, a cascavel venenosa. Cada um desempenha um papel no eterno drama da sobrevivência. Mas, entre todos eles, um se destaca. Pequeno, veloz e inesperado. Com penas listradas em tons de marrom e branco. Pernas longas feitas para a velocidade e um bico afiado como uma adaga. Ele dispara pelo chão do deserto como uma sombra que ganhou vida. Para alguns, é pouco mais que uma lenda de desenho animado, um trapaceiro correndo em meio a uma nuvem de poeira. Mas aqui, no Mojave, não há risos em sua perseguição. Há apenas fome, perigo e a tênue linha entre a vida e a morte. O Papa-Léguas, um pássaro que não voa, mas comanda a terra abaixo. Um caçador disfarçado de caça, uma criatura de astúcia, velocidade e tenacidade. Cada movimento seu é ditado pela sobrevivência, não apenas contra os elementos, mas contra predadores que espreitam o deserto com igual determinação. Aqui, na fornalha do Mojave, as batalhas não são travadas em exércitos, mas em momentos. Um ataque, um salto, uma perseguição. Predadores e presas em disputas de velocidade, furtividade e força. Não há segundas chances. E assim, a história começa. Uma história de conflito, resistência e sobrevivência em um dos lugares mais hostis da Terra. Bem-vindo ao deserto de Mojave, onde a vida é forjada no fogo, aguçada pela fome e testada todos os dias. O conflito define o Mojave. Não guerras entre nações, nem batalhas travadas com armas de aço, mas confrontos inscritos na própria essência da sobrevivência. Aqui, cada encontro é um duelo, e cada duelo é travado por comida, por território, por água, pela vida. Ao amanhecer, o deserto se agita. O frescor da noite permanece por um breve instante, e nesse breve alívio, os animais emergem. Um rato-canguru sai correndo de sua toca, com suas patinhas tamborilando na areia enquanto busca sementes. Suas orelhas se contraem a cada som, atento ao menor sinal de perigo. Não muito longe, um coiote ronda em silêncio, seus olhos âmbar fixos no roedor desavisado. O caçador se abaixa, os músculos tensos como molas, até que o rato desaparece no subsolo num piscar de olhos. Vitória negada. Este é o ritmo do deserto. Predadores e presas em busca perpétua, cada um moldando a existência do outro. A paciência da cascavel alimenta a vigilância do esquilo.
A velocidade do falcão dá origem à camuflagem do lagarto. E a astúcia do coiote aguça as defesas de cada criatura que caça. No Mojave, nenhuma espécie vive isolada. Cada uma é definida pelos inimigos que a perseguem e, por sua vez, pelas presas que busca. Dentre essas batalhas, uma se destaca por ser singularmente dramática. Uma rivalidade que parece quase teatral em sua violência repentina. É o choque entre o Papa-Léguas e a serpente. O Papa-Léguas não é o maior predador do deserto, nem o mais temido, mas está entre os mais ousados. Enquanto outras aves mantêm distância das cobras, o Papa-Léguas as persegue. Sua velocidade permite que ele ataque e recue em rajadas ofuscantes. Seus reflexos são aguçados para antecipar o ataque relâmpago de uma cabeça venenosa. Isso não é acaso. É evolução, inscrita nos ossos da ave. E, no entanto, esse duelo nunca é garantido. O veneno da cascavel é rápido e letal, capaz de acabar com uma vida em instantes. Um passo em falso, um golpe inoportuno, e o caçador se torna a caça. É aqui, nesses encontros tensos, que o verdadeiro caráter do Papa-Léguas se revela. Não apenas como um trapaceiro do folclore, mas como um sobrevivente calejado do Mojave. O deserto não é gentil com suas criaturas. A fome as consome constantemente e a água nunca é garantida. Para o Papa-Léguas, as cobras não são meras presas, são prêmios, uma fonte de energia vital conquistada com ousadia. Cada batalha é uma aposta, um risco que se compara à fome. E assim, o cenário está montado, um deserto onde nenhuma criatura pode existir sem conflito, onde cada passo na areia é uma decisão que pode determinar a vida ou a morte. Para o Papa-Léguas, o primeiro verdadeiro teste de sobrevivência começa não com a fuga, mas com o chiado das escamas na poeira. O Mojave é uma terra de contradições, um lugar onde a natureza leva suas criaturas ao limite e depois pede que elas resistam um pouco mais. De dia, ele se transforma em uma fornalha. As temperaturas sobem além dos 45 graus Celsius, quentes o suficiente para causar bolhas na pele e distorcer o horizonte em ondas líquidas de ilusão. O próprio ar parece cintilar, pesado e distorcido, como se o deserto tentasse disfarçar sua própria crueldade. Mas quando o sol se põe atrás das montanhas escarpadas, o mundo se transforma. Em poucas horas, o calor se esvai e o deserto fica extremamente frio. As noites podem cair abaixo de zero, uma oscilação tão violenta que desafia a crença. Para a vida aqui, não há conforto, apenas adaptação constante a extremos que mudam a cada hora que passa. A chuva é ainda mais rara. Em alguns anos, os céus retêm completamente sua dádiva, deixando a terra rachada e se esfarelando de sede. Quando as tempestades chegam, elas vêm de repente, rugindo pelas planícies em rajadas violentas. Inundações repentinas esculpem cicatrizes profundas na areia, transformando ravinas secas em torrentes furiosas em instantes. E com a mesma rapidez, a água desaparece, absorvida pela terra ressecada ou engolida pelo calor implacável do sol. O deserto se lembra das chuvas apenas nas flores que se seguem. Erupções repentinas de flores silvestres que cobrem a areia em tapetes fugazes de cores, rosas, roxos e dourados, que desaparecem quase no mesmo instante em que chegam. Em meio a esse ciclo de escassez, as plantas se erguem como mestras silenciosas da resistência. A árvore de Josué, alta e desafiadora, estende-se em direção ao céu com galhos retorcidos que parecem esculpidos pelo vento. Suas raízes se espalham largas e rasas, absorvendo avidamente até mesmo a mais breve chuva. Durante séculos, essas árvores permaneceram como guardiãs do Mojave, suas silhuetas gravadas no horizonte, estranhas e sobrenaturais. Abaixo deles, o arbusto de creosoto agarra-se teimosamente ao solo. Suas pequenas folhas cerosas brilham ao sol,
projetadas para reter cada gota de umidade. Quando as chuvas chegam, o creosoto libera uma fragrância incomparável, um perfume forte e terroso que fala da sobrevivência de uma planta que suportou milênios de secas. Alguns desses arbustos são mais antigos que a própria civilização humana, testemunhas vivas de uma terra implacável. Cactos da Índia se espalham pela areia, com suas almofadas largas repletas de espinhos, como o arame farpado da natureza. Cada um é um reservatório, armazenando água vital em um corpo blindado contra aqueles que ousam roubá-lo. Tocá-lo é convidar a dor, mas perfurá-lo é encontrar a salvação na forma de um líquido precioso, guardado com tanto fervor que até os animais mais sedentos do deserto se aproximam com cautela. Cada raiz, cada espinho, cada torção da casca é uma resposta à mesma pergunta: como a vida perdura quando o mundo parece construído para destruí-la? Aqui, a sobrevivência não é abundância, mas eficiência. Não luxo, mas inteligência. As plantas do Mojave não crescem altas e viçosas. Elas crescem resistentes, estreitas, implacáveis, moldadas pela própria escassez. E assim acontece com os animais. Eles acordam antes do amanhecer e se recolhem ao anoitecer, enterrando-se na terra ou dormindo nas horas mais quentes do dia. Alguns sorvem o orvalho coletado das folhas. Outros armazenam água em seus corpos por semanas a fio. Toda estratégia é uma aposta. Toda adaptação, uma necessidade. O Mojave não acolhe a vida. Ele a testa, repetidamente. E somente aqueles que aprendem a suportar o calor, o frio e a fome podem ter esperança de sobreviver. E nessa fornalha de pedra, o drama do predador e da presa se desenrola. Do horizonte cintilante pelo calor, uma figura emerge. Não um predador imponente, nem uma fera de músculos e garras, mas um pássaro, esguio, de pernas longas e modesto à primeira vista. No entanto, essa criatura carrega consigo uma lenda tão antiga quanto o próprio deserto: o Papa-Léguas. Com apenas 60 centímetros de altura e pesando pouco mais de meio quilo, ele não foi feito para voar, mas para a velocidade. Suas asas, curtas e grossas, permitem apenas breves saltos no ar. Mas suas pernas, longas, musculosas e robustas, são suas verdadeiras armas. Com passadas explosivas, o Papa-Léguas pode correr a mais de 32 km por hora, rápido o suficiente para ultrapassar lagartos, cobras e até mesmo os velozes coelhos do deserto. Enquanto a maioria das aves voa para escapar do perigo, o Papa-Léguas conquista a terra, dominando-a com agilidade incomparável. Seu corpo é pintado com listras de marrom e creme, uma camuflagem que se mistura perfeitamente com a areia e o mato. Uma coroa de penas escuras se projeta de sua cabeça, erguendo-se como o brasão de um guerreiro quando a ave se excita ou se alarma. Seu bico, longo e afiado, é ao mesmo tempo lança e bisturi, projetado para atacar com precisão relâmpago, e seus olhos, grandes, âmbar e orlados de uma intensidade penetrante, examinam constantemente, sem perder nada. No folclore, o Papa-Léguas é mais do que apenas um pássaro. Para os povos nativos do deserto, era um símbolo de proteção e velocidade, um portador de sorte. Acreditava-se que suas distintas pegadas em forma de X, apontando para a frente e para trás, confundiam os maus espíritos e afastavam o perigo. Em tempos mais recentes, tornou-se uma criatura da cultura pop. O trapaceiro dos desenhos animados, sempre à frente do coiote desajeitado. Mas aqui, no Mojave, não há piadas. Aqui, a astúcia do pássaro não é entretenimento, é sobrevivência. No chão do deserto, o Papa-Léguas se pavoneia com uma confiança curiosa. Seu andar é meio arrogante, meio veloz, parando apenas para inclinar a cabeça ao mais leve farfalhar sob um arbusto. Um lagarto voa pela areia e, instantaneamente, a ave o persegue, pernas se movimentando, corpo abaixado,
cada passo calculado. Em segundos, a presa é capturada, presa no bico em forma de adaga e engolida inteira. A caça é tão rápida quanto implacável. Mas o Papaléguas não é apenas um predador. É também um necrófago, oportunista e astuto. Ele bica insetos, devora aracnídeos e saqueia ninhos quando a oportunidade se apresenta. Nada é desperdiçado no Mojave, e o Papaléguas sabe disso melhor do que ninguém. Mesmo em momentos de quietude, ele irradia tensão. As penas da cauda, longas e rígidas, agem como um contrapeso, contraindo-se a cada mudança de postura. Seu peito sobe e desce rapidamente, sempre alerta, como se o próprio deserto pudesse explodir em caos a qualquer segundo. E na verdade, pode, pois o Mojave é um palco onde o perigo espreita em silêncio. A chegada do Papaléguas não é apenas mais um avistamento no deserto. É a introdução de um competidor, um jogador em um jogo brutal que se arrasta há milênios. Em seus olhos aguçados brilham tanto a fome quanto a cautela. Cada movimento é um cálculo, cada passo um risco, porque neste deserto, até o caçador deve permanecer cauteloso. O farfalhar na areia pode ser de uma presa, ou pode ser o silvo de um rival venenoso, esperando para atacar. O deserto mergulha num silêncio raro. Até o vento parece parar, como se o próprio Mojave estivesse prendendo a respiração. Em um pedaço de areia queimada pelo sol, meio escondida pelas sombras de um arbusto de creosoto, serpenteia uma criatura tão antiga quanto o próprio deserto. A cascavel diamante ocidental. Seu corpo jaz enrolado em espirais perfeitas, músculos tensos, escamas brilhando com um brilho suave que espelha a poeira ao redor. Sua cabeça, larga e em forma de flecha, repousa sobre as espirais, equilibrada como uma arma carregada. Da ponta da cauda sai um som muito fraco, um chocalho seco e áspero, como ossos sussurrando um aviso no ar parado. A mensagem é clara. Aproxime-se por sua conta e risco. Mas alguém sabe. O Papaléguas. Ela se aproxima com passos medidos, cada um deliberado, seus olhos âmbar fixos nas espirais móveis. O pássaro inclina a cabeça, estudando, calculando. Num lampejo de movimento, a língua da cobra salta de entre suas mandíbulas, saboreando o ar, mapeando a ameaça à sua frente. Ambas as criaturas sabem o que está em jogo. Para a cipete-cobra, uma refeição de penas e carne. Para o pássaro, um prêmio perigoso que pode significar a diferença entre a fome e a satisfação. O impasse começa. O Papaléguas circula, mantendo-se abaixado, com as penas da cauda esticadas para fora para se equilibrar. Dá um pulo para a esquerda e depois dispara de volta para a pena direita, sondando os reflexos da cobra, testando seu alcance de ataque. A cascavel a segue com a cabeça, os olhos fixos, os músculos se movendo sob a areia como molas ocultas cada vez mais tensas. Então, um borrão de movimento. A cobra ataca. Seu corpo se lança para a frente com velocidade explosiva, mandíbulas abertas, presas brilhantes e sacos de veneno pulsando com promessas mortais. Mas o Papaléguas é mais rápido. Com um passo lateral tão rápido que parece anormal, o pássaro se esquiva, suas pernas se movimentando em um curto movimento, a cauda chicoteando para manter o equilíbrio. A areia espirra no ar enquanto predador e presa trocam de papéis em um instante. O Papaléguas avança, o bico perfurando como uma lâmina. O primeiro golpe resvala nas escamas da cobra, mas o segundo acerta em cheio, martelando a cabeça da serpente com uma força chocante. A cobra recua, se debatendo, atacando novamente, seu chocalho zumbindo agora em um crescendo furioso. Este não é um duelo elegante, é violento, frenético, desesperado. O pássaro dança para dentro e para fora, cada movimento rápido calculado para evitar os arcos relâmpagos das presas venenosas. Ataque, recue. Ataque, recue. Seu bico pousa repetidamente, borrando-se em uma série de impactos brutais.
Os movimentos da cobra tornam-se menos precisos, suas espirais se afrouxando à medida que o ataque implacável cobra seu preço. Por fim, o Papa-Léguas aproveita seu momento. Com um golpe final e decisivo, ele crava o bico na nuca da cobra e a joga contra o chão. A poeira sobe a cada golpe até que o chocalhar cessa e o corpo da serpente cai inerte na areia. O silêncio retorna, quebrado apenas pelo leve farfalhar da brisa do deserto. O Papa-Léguas faz uma pausa, com o peito arfando e os olhos atentos a novas ameaças. Então, com um movimento de cabeça, arrasta a cobra sem vida pela areia. Para o pássaro, isso não é um troféu. É uma refeição, um combustível para as infinitas provações da sobrevivência no deserto. E para o Mojave, é apenas mais um capítulo na história eterna. Velocidade contra veneno, astúcia contra instinto, vida contra morte. O Mojave não espera muito para encenar sua próxima competição. Sob a sombra de uma árvore de Josué desgastada pelo tempo, a areia se agita. Um corpo grosso e musculoso desliza para a frente, suas escamas estampadas deslizando como cordas trançadas pela terra. Não se trata de uma cascavel, nem de uma mestra do veneno. Trata-se da cobra gopher, não venenosa, mas grande, poderosa e não menos perigosa. Com mais de 1,80 m de comprimento, é um gigante do solo desértico. Seus músculos ondulam a cada ondulação. Cada movimento é deliberado e pesado, como se o próprio chão se movesse sob sua passagem. Sua cabeça se ergue ligeiramente. A língua se move rapidamente. Os olhos brilham com uma consciência fria. Ao contrário da cascavel venenosa, a cobra gopher mata por asfixia, enrolando-se em sua presa, apertando-a até o último suspiro. O Papa-Léguas conhece bem esse inimigo. Ela se aproxima, com as penas eriçadas e a crista erguida como a pluma de um guerreiro. A ave circula cuidadosamente, seus olhos âmbar observando o comprimento variável da cobra. Aqui, a velocidade por si só não basta. Um único passo mal calculado pode resultar em ser pego por aquelas espirais sufocantes. A ave testa o ar com rápidos arremessos para a frente, recuando com a mesma rapidez, seu corpo tecendo uma dança de agilidade. A cobra responde com força bruta. Seu corpo ataca, não com a velocidade explosiva de uma cascavel, mas com golpes pesados de força, tentando enredar seu atacante em um looping repentino. O chão se torna palco para duas estratégias completamente diferentes: as fintas rápidas do pássaro e a força paciente e esmagadora do réptil. O Papa-Léguas ataca primeiro, com o bico brilhando como uma adaga, desferindo golpes ao longo do flanco da cobra. A cobra gopher se debate violentamente e a poeira irrompe da areia em uma tempestade de caos. Ela se vira, tentando capturar a ave com seu corpo longo, enrolando-se em voltas que poderiam quebrar ossos se segurassem firme. Mas o Papa-Léguas é mais rápido, escapando a cada passada, com as penas da cauda balançando como um leme enquanto gira e se esquiva. A tensão aumenta. A cobra avança, envolvendo parte do corpo em um amplo arco. Por uma fração de segundo, quase consegue, com a perna do Papa-Léguas presa em um emaranhado de músculos. O pássaro se agita, batendo as asas e balançando a cauda para o lado. A cobra se aperta, mas antes que o aperto se concretize, o pássaro se contorce violentamente, cravando o bico repetidamente no pescoço da cobra. A cobra gopher recua, soltando-a, e seu corpo se contorce de frustração. A areia espirra no ar enquanto o Papa-Léguas recua, apenas para avançar mais uma vez, implacável. Golpe após golpe chove sobre o réptil, cada golpe direcionado à cabeça vulnerável. A cobra se contorce e se debate, tentando usar seu peso, mas sua força é desperdiçada contra um oponente rápido demais, preciso demais. Por fim, o Papa-Léguas desfere uma série decisiva de golpes,
prendendo a cabeça da serpente ao chão com uma eficiência brutal. A cobra se contorce, depois desacelera, e suas espirais se soltam na poeira. A exaustão paira no ar, não pela ave, mas pela presa derrotada. O Papa-Léguas ergue a cabeça, com o bico cerrado em torno da presa. A vitória, mais uma vez, pertence à velocidade, à astúcia e à agilidade, em vez da força bruta. No deserto de Mojave, não há refeições fáceis. Cada perseguição é uma aposta. Cada golpe, um risco. Cada vitória, um teste de resistência. Aqui, cada refeição é uma batalha no Mojave. O Mojave não é um lugar onde o conforto existe. É um lugar onde a sobrevivência anda sobre 4 patas, corre sobre 2 e não rasteja sobre nenhuma. E entre os seus moradores mais astutos, você encontrará os caçadores de sombras do deserto. Os coiotes. Os coiotes não têm a constituição física dos predadores pesados, da savana ou do Ártico. Não são leões com trovões nas garras, nem lobos com exércitos atrás. Em vez disso, são oportunistas, sobreviventes, trapaceiros que prosperam não pela força bruta, mas pela astúcia. No folclore nativo americano, o coiote é o deus trapaceiro. O metamorfo astuto que contorna as regras e engana o destino. No Mojave, essa mitologia parece menos uma história e mais uma verdade. Magro, esguio e frequentemente subestimado, o coiote tem a reputação de estar em todos os lugares e em lugar nenhum. Durante o dia, sob o sol escaldante, eles se escondem à sombra de pedras ou patrulham as margens de riachos secos, farejando lagartos, roedores ou restos. Sua pelagem se mistura à poeira do deserto, uma capa de camuflagem que os esconde tanto de presas quanto de rivais. À noite, porém, é quando o deserto realmente lhes pertence. Quando a lua derrama prata sobre as dunas, os coiotes cantam. Seus latidos e uivos ecoam pelos cânions, um coro desértico que anuncia território e união. Mas mesmo os coiotes, mestres da adaptação, sabem que a ambição pode ser perigosa. Às vezes, seus olhos aguçados pousam em um rival menor do deserto, o Papa-Léguas. Agora, no papel, um pássaro que mal pesa meio quilo não deveria incomodar um predador como o coiote. Afinal, os coiotes têm mandíbulas fortes o suficiente para quebrar ossos e patas rápidas, o suficiente para imobilizar coelhos no meio da corrida. Mas os Papa-Léguas não são pássaros de papel. São atletas do deserto, feitos para acelerações repentinas, zigue-zagues e esquivas quase arrogantes. E quando um coiote decide testar a sorte contra um, o deserto tem lugar na primeira fila para uma perseguição que é tanto comédia quanto vida ou morte. O coiote agacha-se, balançando o rabo, os olhos cor de âmbar fixos na figura esguia de um Papa-Léguas bicando a areia. Passos silenciosos, uma mudança no vento. E então, uma rajada. A perseguição começou. O coiote avança, com os músculos ondulando, levantando poeira a cada salto. O Papa-Léguas se movimenta de repente, as pernas batendo mais rápido do que a maioria dos pássaros consegue bater. Ele atravessa o deserto aberto, com as asas semi-estendidas para se equilibrar, disparando para a esquerda, cortando para a direita, levantando pequenos redemoinhos de poeira em seu rastro. O coiote o segue, desesperado para diminuir a distância, com as mandíbulas estalando no ar vazio onde o pássaro um dia esteve. Mas o Papa-Léguas não corre às cegas. Ele conhece cada curva do terreno, cada rocha que oferece abrigo, cada cavidade arenosa que esconde uma fuga. Ele atrai o coiote para trilhas em zigue-zague, forçando o predador a desperdiçar energia em constantes correções de curso. O deserto se torna um borrão de penas e pelos, velocidade versus resistência, instinto versus instinto. Às vezes, a perseguição termina com o Papa-Léguas desaparecendo em um bosque de cactos, onde o coiote não consegue segui-lo. Outras vezes, o pássaro simplesmente ultrapassa o rival, deixando o predador ofegante sob o sol implacável. Raramente, muito raramente,
um passo em falso muda as probabilidades, e as mandíbulas do coiote encontram penas, mas na maioria das vezes é o trapaceiro que acaba sendo enganado. E esse é o estranho teatro do Mojave: predador contra predador, caçador contra caçador, onde cada encontro não é apenas sobre fome, mas sobre provar quem realmente é o dono do silêncio do deserto. Porque aqui, até o caçador precisa ficar atento. O deserto de Mojave não é governado apenas pela velocidade, pois, no céu aberto, outra classe de predadores observa silenciosamente, com olhos afiados como lâminas e paciência infinita. São as aves de rapina, gaviões de dia, corujas à noite. Donos do ar, são sombras da morte, pairando sobre as areias com as asas abertas e as garras recurvadas, à espera do ataque perfeito. Para o Papa-Léguas, o chão do deserto é o seu lar. Mas lá em cima, os céus nunca estão totalmente seguros. Um único movimento, um único passo em falso em direção ao céu aberto, e o próprio céu se torna uma arma. Certa tarde, o sol bate forte na terra como um martelo, e o Papa-Léguas atravessa um trecho de areia em busca de insetos. Tudo parece quieto. Então, sem aviso, uma sombra paira sobre o chão, silenciosa, fugaz, mas inconfundível. O caçador chegou. Um gavião de cauda vermelha, com suas asas amplas e ameaçadoras, circula em arcos lentos acima. Seus olhos se fixam na ave abaixo, calculando cada passo, cada pausa, cada momento de vulnerabilidade. O Papa-Léguas congela, corpo abaixado, penas coladas aos flancos. Não é uma cobra com a qual possa dançar, nem um coiote com que possa enganar em zigue-zague. É um caçador feito para velocidade e potência vertical. O passo de um falcão, um mergulho, pode atingir mais de 190 km por hora. Contra tamanha precisão, o trapaceiro de pés velozes do deserto precisa confiar na astúcia e no terreno. O gavião dobra as asas, mergulhando para baixo como uma flecha disparada dos céus. No último segundo, o Papa-Léguas se lança em direção a um aglomerado de cactos cholla espinhosos. O predador aciona os freios a ar, abrindo as asas e raspando a careia com as garras. O golpe erra por centímetros, as penas se espalhando ao vento. O gavião grita de frustração, circulando mais uma vez, mas a mensagem é clara: a sobrevivência aqui é sempre um tempo emprestado. Ao cair da noite, o ar esfria, mas o perigo não dorme. O Mojave é entregue a outra espécie de raptor, ainda mais mortal em seu silêncio: a coruja orelhuda. Com asas que abafam o som, a coruja desliza pela noite como um fantasma, invisível, inaudível, até que seja tarde demais. Pequenos mamíferos, coelhos e cobras, todos caem em sua emboscada à meia-noite. E, ocasionalmente, o mesmo acontece com o Papa-Léguas. O Papa-Léguas, embora seja em grande parte diurno, nem sempre descansa em segurança. A coruja, ao contrário do gavião, caça não por velocidade, mas por furtividade. De um poleiro baixo, ela observa. Seus olhos dourados brilham, rastreando cada movimento. Então, ele se lança, um sussurro de penas cortando o ar frio do deserto. O Papa-Léguas, meio alerta, dispara ao menor farfalhar, desaparecendo entre as rochas. A coruja atinge a terra onde antes estava, levantando uma nuvem de poeira. Outra fuga por pouco. Acima e abaixo, dia e noite, o Papa-Léguas é testado. Viver no Mojave é ser caçado de todos os ângulos, presas, garras, bicos e asas. E, no entanto, o pássaro resiste. Não é o mais forte, não é o mais feroz, mas é inteligente, rápido e sempre alerta às sombras que se movem pela areia. Pois neste deserto, até o céu caça. O Mojave não é apenas um campo de batalha de penas e presas a céu aberto. Sob as árvores de Josué, entre rochedos e arbustos baixos, espreita uma classe diferente de caçadores: os predadores mamíferos. Eles são os fantasmas do deserto, silenciosos, pacientes e precisos.
Ao contrário dos falcões que atacam com força visível ou das cobras que se anunciam com chocalhos, essas criaturas espreitam sem serem vistas até o último segundo. E entre eles, o lince pardo reina supremo. O lince pardo é um animal compacto e poderoso, raramente maior que o dobro do tamanho de um gato doméstico, mas equipado com garras afiadas, olhos aguçados e uma mordida capaz de esmagar ossos. Sua pelagem manchada se funde com o terreno desértico, uma camuflagem perfeita contra areia, pedras e sombras. À luz do dia, o lince pardo agacha-se no mato, com as orelhas girando independentemente para captar o mais leve farfalhar. À noite, seus olhos brilhantes perfuram a escuridão, transformando o deserto em seu território de caça. Para o Papaléguas, o lince representa um tipo de perigo muito diferente. Um gavião pode atacar de cima, mas sua sombra serve de alerta. Uma cascavel se enrola e chocalha, revelando sua intenção. Um coiote pode perseguir, mas sua aproximação pode ser antecipada. O lince, no entanto, é o próprio silêncio. Nenhum aviso, nenhum som, apenas o brilho repentino das garras vindas do mato. Ele não corre pelas areias abertas. Ele espera, calcula e então ataca com precisão cirúrgica. O terreno do Mojave é feito sob medida para esses artistas de emboscada. Afloramentos rochosos formam esconderijos naturais, a vegetação rasteira do deserto oferece abrigo, e riachos escavados por chuvas raras oferecem trilhas estreitas por onde as presas podem ser canalizadas. O Papaléguas, correndo entre cactos e creosoto, sempre corre o risco de passar muito perto de uma dessas tocas sombrias. Um passo em falso, uma pausa longa demais, e o equilíbrio muda entre o caçador e a caça. No entanto, o Papaléguas não é indefeso. Sua sobrevivência depende de sua incrível capacidade de ler o deserto. Seus olhos, sempre alertas, perscrutam não apenas a comida, mas também o movimento brusco na vegetação. Quando pressente o perigo, sua velocidade se torna sua salvação. Um lince pardo pode dar uma estocada, mas a aceleração relâmpago do Papaléguas pode fazer com que até mesmo este predador felino encontre apenas poeira. A maestria da ave em zigue-zaguear por terrenos irregulares a torna uma presa difícil, mesmo para um caçador tão habilidoso. O lince pardo não é a única ameaça mamífera neste cenário desértico. Raposas também espreitam no Mojave, caçadoras ágeis que rondam as bordas da noite. Menores, mas não menos perigosas, elas dependem de explosões rápidas de velocidade e da capacidade de se aproximar furtivamente antes de disparar. Até mesmo gambás, frequentemente ignorados por seu odor cômico de defesa, atacam ninhos em busca de ovos ou filhotes vulneráveis. No Mojave, nenhuma oportunidade passa despercebida. Cada predador mamífero carrega a mesma vantagem: a furtividade. Ao contrário do sol ofuscante que revela a sombra de um falcão, ou dos chocalhos que denunciam uma cobra, os mamíferos jogam a longo prazo. São sussurros na areia, caminhando silenciosamente pelo chão do deserto. Para o Papaléguas, sobreviver a eles não depende de força bruta, mas de antecipação, reflexo e de nunca baixar a guarda. Neste mundo de vigilância constante, uma verdade define a existência. No Mojave, o silêncio não é paz, é o aviso antes do ataque. Se cobras e coiotes representam perigo, lagartos representam oportunidade. Para o Papaléguas, o deserto de Mojave não é apenas um lugar de ameaças. É também um lugar de refeições esperando para serem arrancadas sob o sol escaldante. E lagartos estão no topo do cardápio. O Mojave fervilha de vida reptiliana. Iguanas do deserto disparam por clareiras arenosas, com sua pele pálida, quase fantasmagórica, refletindo o calor brutal. Lagartos de colar, ousados com suas faixas coloridas brilhantes, parecem usar pinturas de guerreiro enquanto correm sobre poderosas patas traseiras, capazes de rajadas curtas
que rivalizam com a rapidez do próprio Papa-Léguas. Há também os lagartos de chifres, atarracados e blindados, com escamas pontiagudas que parecem mais medievais do que modernas. Cada um esculpiu sua estratégia de sobrevivência na estrutura do deserto, seja camuflagem, velocidade ou pura dissuasão espinhosa. Para o olhar destreinado, esses lagartos podem parecer lentos, descansando sobre pedras sob o sol do deserto. Mas não se engane. Cada um é uma mola espiralada de músculos e reflexos. Um lagarto de colar pode se lançar em movimento em menos de um segundo, desaparecendo em um borrão de areia e poeira. Um lagarto de chifres pode se achatar contra o solo, tornando-se indistinguível de pedra, enganando predadores que passam a centímetros de distância. E as iguanas do deserto? Elas desaparecem em tocas mais rápido do que uma sombra consegue se mover pelo chão. Mas o Papa-Léguas não é um predador comum. Aprendeu a arte da paciência. A caçada começa com silêncio, sem ostentação agora, sem chamados ousados para o horizonte. O pássaro abaixa a cabeça, seus olhos fixos no movimento da cauda de um lagarto na areia. Cada passo é medido, deliberado, seu corpo como uma mola enrolada, aguardando o momento de se soltar. O lagarto, sentindo algo, congela. Seu mundo se resume a uma única equação: ficar parado e torcer para desaparecer, ou correr e arriscar a perseguição. Num piscar de olhos, o Papa-Léguas toma a decisão. Com uma explosão de velocidade, ele avança. A areia espirra atrás de suas garras. O lagarto dispara, zigue-zagueando, serpenteando, sua sobrevivência escrita em arcos frenéticos pelo chão do deserto. A perseguição é frenética, um balé de predador e presa realizado sob o calor escaldante. O lagarto de colar salta ereto, correndo sobre duas pernas numa tentativa desesperada de escapar. O Papa-Léguas acompanha cada curva, diminuindo a distância. Ele lança o bico para baixo, afiado, preciso, implacável. O lagarto se contorce, agitando a cauda, mas a força e a velocidade da ave vencem a batalha. Alguns golpes certeiros, e o deserto decide seu vencedor. Isso não é crueldade, é necessidade. No Mojave, cada caloria conta, cada grama de proteína é uma dádiva da sobrevivência. O Papa-Léguas agarra sua presa, jogando-a no ar para atordoá-la, antes de engoli-la inteira. A iguana do deserto, o lagarto de colar, o lagarto de chifres, todos desempenham seu papel neste ciclo implacável de vida e morte. E aqui, talvez mais do que em qualquer outro lugar, a regra é simples e implacável. A rapidez decide tudo. Para o lagarto, é a velocidade para escapar. Para o pica-pau, é a velocidade para atacar. Na fornalha do Mojave, até a menor caçada se torna um testamento de sobrevivência. Cada movimento, cada corrida, cada perseguição nos lembra que nesta terra nada é desperdiçado e nada é garantido. Sob a grandiosidade das árvores de Josué e o sol escaldante que reina sobre o Mojave, existe outro teatro da vida, pequeno, quase invisível à primeira vista, mas igualmente vital e perigoso. O solo do deserto, rachado e seco, está repleto de criaturas que prosperam nas sombras, insetos e aracnídeos. Eles podem não ter o tamanho de coiotes ou a furtividade de linces, mas sua presença molda a própria base da cadeia alimentar. E para um Papa-Léguas, eles representam oportunidade. Pequenos pacotes de energia, rastejando, cavando e correndo pelas areias. Veja a tarântula. À noite, esse predador de 8 patas emerge de sua toca, movendo suas pernas peludas com uma graça sinistra pela areia. Para alguns, é o pesadelo. Para o Papa-Léguas, é o jantar. A tarântula depende da emboscada, esperando por vibrações no solo antes de atacar insetos desavisados. Mas até mesmo um caçador pode se tornar caça. Com um dardo repentino, o Papa-Léguas a agarra, desviando de presas venenosas e sacudindo a aranha até que ela seja subjugada.
É um confronto de titãs em miniatura, decidido em segundos. E há os escorpiões, sobreviventes fantasmagóricos e blindados do tempo profundo. Sob a luz ultravioleta, seus exoesqueletos brilham em um azul esverdeado sobrenatural, como joias vivas espalhadas pela noite do deserto. Seus ferrões se erguem, prontos para liberar um veneno potente o suficiente para derrubar presas muito maiores do que eles. No entanto, o Papaléguas não se deixa abalar. Com velocidade e precisão, ele ataca, agarrando o escorpião pela cauda e jogando-o contra o chão, neutralizando a arma mortal antes de consumi-lo por inteiro. É uma eficiência brutal, aprimorada pela sobrevivência. Os besouros, por sua vez, são os trabalhadores silenciosos do Mojave. De besouros escuros que se arrastam lentamente pela areia a ágeis besouros tigre que zigue-zagueiam como pequenos predadores. Eles reciclam os nutrientes do deserto, decompondo matéria vegetal e carniça. Para o Papaléguas, esses insetos são presas fáceis, lanches rápidos para alimentar sua energia incansável. A visão aguçada da ave capta seus pequenos movimentos, mesmo sob o brilho do calor do deserto. E com um ataque rápido como um raio, o besouro desaparece num estalar de bico. E não nos esqueçamos das formigas, em número infinito, carregando sementes, construindo colônias e travando suas próprias guerras sob essa areia. Para o Papaléguas, elas são um banquete esperando para ser recolhido em massa, bicadas do chão em rápida sucessão, como grãos vivos de proteína. O fascinante nessa dança entre o Papaléguas e os artrópodes do deserto não é apenas a destreza da ave na caça, mas o lembrete de que todas as criaturas aqui se adaptaram aos extremos. As tarântulas resistem ao calor árido, cavando túneis profundos no subsolo. Os escorpiões conservam água com corpos projetados para perder quase nada. Os besouros utilizam couraças e sprays químicos. Mesmo os menores sobrevivem de maneiras que humilhariam animais maiores. No entanto, apesar de suas defesas, eles nunca estão seguros. No Mojave, a sobrevivência é cara ou coroa, e o tamanho nem sempre garante o domínio. Para o Papaléguas, essas pequenas criaturas representam não apenas sustento, mas também confiabilidade. Embora uma caçada a timo a cascavel ou ao lagarto possa falhar, o deserto está sempre repleto de insetos e aracnídeos para preencher as lacunas. E assim, à medida que a noite se aprofunda e o brilho ultravioleta dos escorpiões cintila sob a lua, o Papaléguas continua sua patrulha implacável, com olhos aguçados, patas rápidas prontas, bico em posição. Viver aqui é comer, e comer é aproveitar cada oportunidade, por menor ou estranha que seja. À medida que o sol se põe atrás das colinas escarpadas do Mojave, e a temperatura finalmente diminui seu domínio sobre a terra, um mundo mais tranquilo desperta. O deserto, embora inóspito durante o dia, transforma-se sob o manto da noite. Sombras se espalham pela areia e de tocas e rachaduras escondidas na terra, pequenas figuras emergem, roedores, os arquitetos secretos do solo desértico. O rato canguru é um dos sobreviventes mais extraordinários do Mojave. Pouco maior que a mão de uma criança, ele salta sobre suas alongadas patas traseiras, com uma graça que lembra seu homônimo marsupial. Mas este não é um roedor comum. Os ratos canguru são mágicos da água, capazes de sobreviver meses, às vezes anos, sem um único gole de líquido. Como? Extraindo umidade das sementes que comem e conservando-a com rins tão eficientes que rivalizam com a precisão de laboratório. Suas bolsos forrados de pele na parte externa de suas bochechas, permitem que eles coletem sementes e as levem de volta para esconderijos cuidadosamente escondidos sob a terra. Essas reservas não são meros lanches, são tábuas de salvação, apólices de seguro enterradas contra a fome. Mas no Mojave, tesouros acumulados não permanecem em segredo por muito tempo.
Predadores, de cobras a raposas e corujas, aprenderam a rastrear os sinais sutis dos roedores. Um grão de areia remexido aqui, o mais leve arrastar de garras ali. Pistas que revelam o que está escondido. Até o Papaléguas reconhece o som de um roedor mastigando sementes e o persegue com paciência e imobilidade até que chegue o momento perfeito. Os camundongos de bolso, primos do rato-canguru, são igualmente engenhosos. Menores, mas não menos industriosos, eles correm pela areia sob o luar, enfiando sementes em suas bochechas expansíveis, até que se assemelhem a pequenos balões. Eles desaparecem no subsolo antes que a sombra de uma coruja os atravesse, desaparecendo como se fossem engolidos pela própria terra. Suas tocas são maravilhas de design, um labirinto de câmaras para alimento, nidificação e fuga. Aqui, sob camadas de areia compactada, eles conseguem superar os piores extremos do deserto. Mas o deserto nunca é misericordioso por muito tempo. Os esquilos terrestres, mais volumosos e visíveis que seus primos roedores, vivem mais perto do fio da navalha. São forrageadores diurnos, desafiando o sol brutal para coletar alimento. Para sobreviver, precisam confiar na velocidade e na consciência constante do que os cerca. Seus chamados, um aviso agudo e staccato, ondulam pela paisagem sempre que o perigo espreita. Um esquilo pode avistar um falcão e latir um aviso, fazendo com que dezenas se aprofundem em busca da toca mais próxima. Mas, às vezes, o predador está mais perto do que imaginam. Um lince agachado no mato. Um coiote se aproximando com paciência predatória. A sobrevivência dos esquilos depende de frações de segundos. Roedores e esquilos terrestres são mais do que presas. Eles são engenheiros do ecossistema do deserto. Suas tocas fornecem abrigo para insetos, répteis e até cobras que ocupam túneis abandonados. Seu armazenamento de sementes, involuntariamente, planta a próxima geração da flora do deserto, ajudando árvores de Josué, algaroba e outras plantas a reconquistar território. Em sua pequenez, eles detêm um poder imenso. O ciclo da vida no Mojave depende fortemente de sua escavação e armazenamento incessantes. E, no entanto, apesar de toda a sua importância, suas vidas são vividas em constante perigo. Um rato-canguru que surge na hora errada pode se ver entre as garras de uma coruja. Um esquilo que se afasta demais de sua toca pode ouvir o movimento repentino das patas de um coiote. Aqui, no Mojave, nada é garantido. Cada semente desenterrada, cada esconderijo guardado, cada corrida de volta para um lugar seguro, tudo faz parte da delicada aposta da sobrevivência. Os roedores do deserto podem ser pequenos, mas personificam sua maior verdade. A resiliência se manifesta nas formas mais humildes. A água é a moeda mais preciosa do Mojave, mais rara que o ouro, mais valiosa que qualquer mineral aprisionado sob suas rochas. Aqui, a sobrevivência está escrita em gotas. Por meses, o céu consegue manter seu silêncio, ininterrupto pela chuva. O sol bate implacavelmente e a terra racha como um pergaminho velho. Então, de repente, sem aviso prévio, tempestades irrompem, trovões ribombando sobre montanhas irregulares, lençóis de chuva caindo em breves, mas violentas exibições. Essas chuvas são milagres de curta duração, durando talvez 1 hora, talvez 1 dia. Mas naquele momento, o deserto se transforma. Arroios secos, normalmente nada além de cicatrizes empoeiradas pela terra, rugem para a vida como inundações repentinas, carregando lama, galhos e até pedras em sua fúria repentina. Em poucas horas, formam-se poças em bacias rasas, poços d'água efêmeros que brilham como vidro polido. Para as criaturas do deserto, este é um chamado mais alto que o grito de qualquer predador. Todos os seres vivos, de insetos a predadores, sabem que a água é passageira. Eles correm para ela em uma congregação desesperada, predadores, presas e necrófagos reunindo-se lado a lado.
Em uma poça, ratos canguru avançam nervosamente, com o pelo úmido pela chuva. Eles bebem rapidamente, com as orelhas se contraindo, todos os sentidos em alerta. Acima deles, um gavião de cauda vermelha circula, calculando se o momento de sede os fará diminuir o ritmo. Não muito longe, um lince pardo agacha-se, com as patas silenciosas no solo úmido, os olhos fixos no caos da vida, à beira da água. No Mojave, mesmo em um poço d'água, ninguém está seguro. O corredor de estrada também se sente atraído por este raro oásis. Seus passos largos o levam rapidamente pelo solo úmido, com as penas levemente eriçadas, devido ao frescor deixado pela tempestade. Bebe com moderação, mais do que a maioria das aves do deserto, obtendo grande parte de sua água das presas que consome. Mesmo assim, o instinto o atrai para cá. Ele examina e esquadrinha a lagoa não apenas em busca de refresco, mas também de oportunidade. Lagartos vêm beber. Insetos tropeçam na borda. Um besouro descuidado pode ser capturado em um instante, e a lagoa serve não apenas como água, mas também como mesa de jantar. Mas a competição é acirrada. Coiotes rondam as margens, com as línguas de fora, observando tanto as presas quanto os rivais. Eles sabem que onde a água se acumula, também se acumulam os fracos e os distraídos. O ar fica tenso, uma espécie de trégua incômoda, quebrada a qualquer momento por um golpe de garras ou presas. No dia seguinte, a água começa a desaparecer. O sol a recupera com uma velocidade implacável. O que antes era um lago cintilante se reduz a uma poça de lama, e depois a terra rachada novamente. A vida se dispersa, cada criatura recuando para sua própria estratégia de sobrevivência. Tocas, sombra, velocidade ou paciência, até que o céu decida mais uma vez mostrar misericórdia. E assim, o ritmo do deserto continua. A água chega num piscar de olhos, desaparece com a mesma rapidez, e todos os seres que sobrevivem aqui aprenderam uma lição acima de tudo. Quando a água chama, você responde. Não importa o risco. O Mojave é frequentemente descrito como um deserto sem vida, mas os verdadeiros sobreviventes aqui nem sempre são aqueles que se movem, mas sim aqueles que permanecem imóveis. As plantas neste deserto não apenas resistem, como também criam uma sobrevivência em uma escala tão dramática quanto qualquer duelo entre predador e presa. No centro de tudo está a árvore de Josué, a sentinela icônica do Mojave. Com seus braços retorcidos e espinhosos voltados para o céu, ela parece algo de outro planeta. Mas, por trás dessa forma alienígena, reside um papel crucial. As árvores de Josué são espécies-chave, oferecendo sombra, abrigo e até cavidades para nidificação a inúmeros animais. Insetos rastejam sobre suas flores, corujas pousam em seus galhos e pica-paus martelam casas em seus troncos. Sem essas árvores, grande parte do ecossistema do Mojave se desintegraria. Perto dali, os cactos se erguem como mestres da defesa. Os cactos barril incham como tanques de água, com a carne carregada de umidade armazenada, mas cada centímetro de sua pele está repleto de espinhos. O sistema de segurança perfeito da natureza. O cacto chola vai além, quebrando pedaços que se agarram dolorosamente a qualquer passante, transformando a própria planta em um campo minado armado. Para animais sedentos, o cacto é ao mesmo tempo salvação e perigo. Água vivificante envolta em armadura. Depois, há as estratégias mais sutis. Os arbustos de creosoto estendem suas raízes em teias largas, reivindicando o território e acumulando cada gota de chuva. Eles liberam substâncias químicas no solo, desencorajando os vizinhos a se aproximarem demais. É uma guerra de plantas, em câmera lenta e implacável. Mas também há simbiose aqui. A mariposa da Yucca e a árvore de Josué, presas a um pacto. A mariposa poliniza as flores enquanto deposita ovos dentro delas,
e as larvas em desenvolvimento se alimentam de algumas das sementes, mas nunca de todas. Cada uma garante a sobrevivência da outra. No Mojave, até as plantas são guerreiras, estrategistas e colaboradoras. Quando o sol se põe atrás das montanhas, o Mojave exala. O calor opressivo se dissipa e em seu lugar surge uma escuridão fresca, interrompida apenas pelo luar e pelo brilho das estrelas. Mas a noite não significa descanso, significa mudança. O deserto desperta em um novo ritmo. Corujas flutuam silenciosamente sobre as dunas, suas asas sussurrando contra o ar noturno. Elas caçam pelo som, captando o leve farfalhar de um rato-canguru na areia. O rato, por sua vez, é mestre em manobras evasivas, saltando em zigue-zague com suas poderosas patas traseiras, às vezes até chutando areia no rosto de um predador. Acima, morcegos voam e batem as asas em um voo errático, perseguindo mariposas e besouros atraídos pelo frio. Sua ecolocalização estridente preenche o ar, inaudível aos ouvidos humanos, mas essencial para seus ataques precisos. Enquanto isso, o próprio solo se agita. Camundongos de bolso saem correndo de suas tocas, com as bochechas cheias de sementes que acumularão para tempos difíceis. Escorpiões emergem de rachaduras, seus corpos brilhando assustadoramente sob o reflexo ultravioleta da luz das estrelas. Tarântulas rastejam para fora de suas tocas forradas de seda, caçadoras lentas, mas pacientes, de qualquer coisa pequena o suficiente para subjugar. E em algum lugar na escuridão, coiotes trotam ao longo dos arroios, seus latidos e uivos ecoando pela noite silenciosa, um lembrete de que o perigo nunca está longe. O papa-léguas, tão dominante à luz do dia, recua agora. Empoleira-se entre arbustos densos, com as penas eriçadas para conservar o calor, e seus olhos aguçados finalmente se fecham. Para esta ave, a noite é um momento de recolhimento. Mas mesmo enquanto descansa, o deserto ao seu redor vibra com atividade. Essa mudança é mais do que apenas uma questão de tempo. É sobrevivência. O Mojave ensinou aos seus habitantes que a vida não se resume a enfrentar o calor de frente, mas sim a se adaptar, encontrar as horas certas, as sombras certas, as estratégias certas. O dia pertence ao sol, mas a noite pertence àqueles que conseguem se mover silenciosamente, caçar com inteligência e viver na penumbra. Aqui, o deserto nunca dorme de verdade, ele apenas muda de máscara. Sob o sol escaldante do Mojave, onde muitas criaturas precisam correr, voar ou lutar para sobreviver, uma espécie segue um caminho completamente diferente. A tartaruga do deserto. Lenta, deliberada e ancestral em seu design, a tartaruga é a filósofa silenciosa do deserto, escolhendo a paciência em vez da velocidade, a resistência em vez do frenesi. A tartaruga do deserto de Mojave, com seu casco abobadado e olhar sábio e sem pressa, pode não parecer uma mestra em sobrevivência. No entanto, ela resistiu por milhões de anos, resistindo a mudanças climáticas e predadores. Seu segredo está no subsolo. Com pernas curtas, mas poderosas, a tartaruga cava tocas, às vezes de até 3 metros de comprimento, refugia-se do calor brutal e espera. Essas tocas se tornam mais do que abrigos. São microclimas, mantendo temperaturas mais amenas e umidade mais alta do que o deserto ao redor. Para a tartaruga, o deserto só é viável porque ela carrega uma fortaleza nas costas e outra sob a terra. Mas a sobrevivência aqui nunca está isenta de ameaças. Corvos, espertos e oportunistas, frequentemente circulam acima. Nas últimas décadas, aprenderam a arrancar tartarugas jovens do chão, cujos cascos moles não são páreo para o ataque afiado de um bico. Coiotes também representam um risco, testando os limites da armadura de uma tartaruga. A maior defesa da tartaruga é sua imobilidade, sua recusa em ser atacada. Muitos predadores perdem o interesse no casco imóvel e inflexível.
Há também o desafio da água, um recurso que a tartaruga domina como nenhuma outra criatura. Com uma bexiga capaz de armazenar grandes reservas, ela coleta e conserva a água, às vezes retendo-a por meses. Quando chove, ela bebe abundantemente, repondo o que perdeu durante longos períodos de seca. Essa estratégia lhe permite suportar secas que devastariam animais mais rápidos e sedentos. Na rede mais ampla do deserto, as tartarugas desempenham um papel modesto, mas vital. Suas tocas abandonadas abrigam lagartos, roedores e até cobras, transformando-as em arquitetas da sobrevivência de outras espécies. Dessa forma, a tartaruga é mais do que apenas uma sobrevivente. É uma construtora de comunidades em um ambiente que oferece pouca gentileza. Assim, enquanto os falcões planam, os papaléguas correm e os coiotes espreitam. A tartaruga do deserto simplesmente perdura. Sua história não é de velocidade ostentosa ou poder mortal, mas de paciência, resiliência e da sabedoria silenciosa da espera. No Mojave, até o viajante mais lento tem seu lugar na eterna luta pela sobrevivência. Se a tartaruga é o monge solitário do deserto, então as formigas são seus exércitos incansáveis, pequenas legiões que nunca descansam. O solo do Mojave está repleto delas. Formigas colhedoras, formigas pretas, formigas vermelhas. Cada colônia é uma civilização fervilhante sob a areia. Ao contrário das caçadas solitárias, dos coiotes ou dos ataques solitários dos gaviões, as formigas prosperam por meio da cooperação. Uma única formiga colhedora pode parecer insignificante, arrastando uma semente pelo chão em chamas. Mas, juntas, milhares remodelam seu ambiente. Elas cavam túneis elaborados, armazenam vastos depósitos de sementes e criam fortalezas subterrâneas que as protegem de predadores e temperaturas extremas. Para outros animais, as formigas são tanto uma ameaça quanto um recurso. Um papa-léguas pode parar para pegá-las pelo bico, um lanche rápido de proteína. Mas criaturas maiores costumam manter distância de seus ninhos. Chegue muito perto e as formigas respondem como uma só, irrompendo do chão, mordendo e picando em uma defesa coordenada. Neste mundo, a força nem sempre vem do tamanho. Às vezes, vem da união. E embora pequenas, as formigas são engenheiras do ecossistema. Ao espalhar sementes, arejar o solo e reciclar matéria orgânica, elas moldam o próprio deserto que se ergue sobre elas. Sua presença coletiva nos lembra que a sobrevivência no Mojave nem sempre se resume à velocidade ou furtividade. Às vezes, trata-se de disciplina, cooperação e pura quantidade. Aqui no deserto, até os exércitos marcham sobre 6 pernas. O deserto não é governado apenas por mamíferos ou pássaros. Uma linhagem mais antiga que as próprias areias, rasteja e corre por esta terra, os répteis. De sangue frio, endurecidos pelo calor e infinitamente inventivos, eles trazem suas próprias estratégias para o jogo da sobrevivência. Tomemos como exemplo o monstro de Gila, um dos poucos lagartos venenosos da Terra. Embora raramente visto, ao sair de sua toca, seus movimentos são deliberados, quase lentos. Mas esse ritmo enganoso esconde um truque de sobrevivência: paciência. O monstro de Gila sobrevive em um ciclo de fartura e fome, consumindo enormes refeições de ovos ou filhotes quando disponíveis e, em seguida, alimentando-se da gordura armazenada em sua cauda por meses. É a personificação reptiliana do próprio deserto. Conserva, resiste e ataca apenas quando necessário. Há também as cobras, rivais silenciosas que serpenteiam pelas areias do deserto como sombras em movimento. A cascavel de colar, em particular, personifica a adaptação ao deserto. Deslizando lateralmente pelas dunas escaldantes, em rajadas curtas e eficientes, deixando rastros em forma de J, como runas antigas esculpidas na terra. Sua caça se baseia em furtividade e surpresa,
enterrando-se na areia até que apenas seus olhos espiem acima, e então, explodindo para cima para capturar um roedor ou lagarto desavisado. Para os répteis menores do deserto, como os lagartos de colar e os rabos de chicote, a sobrevivência não depende de emboscadas, mas de velocidade e agilidade. Eles atravessam as rochas com uma rapidez quase impossível, parando apenas por 1 segundo antes de correr novamente. O lagarto de colar tem até a capacidade de correr sobre as patas traseiras, transformando uma perseguição em um espetáculo de corrida. Quando répteis se encontram, o deserto se transforma em uma arena de gladiadores. Lagartos são vítimas de cobras de raptores maiores, e até mesmo os venenosos monstros de Gila enfrentam ameaças de coiotes ou humanos. As rivalidades são infinitas, mas uma verdade os une. No Mojave, nenhuma adaptação garante segurança para sempre. Só a vigilância garante. À medida que o calendário avança para julho, o Mojave se transforma em algo próximo a uma fornalha. As temperaturas ao meio-dia ultrapassam os 43 graus Celsius. O ar se distorce em ondas de calor cintilantes e todos os seres vivos precisam responder à mesma pergunta implacável: adaptar-se ou perecer? Para muitas espécies, a solução é simples: desaparecer. Sapos e répteis do deserto entram em estivação, uma hibernação de verão em que se enterram profundamente no solo, desacelerando seu metabolismo para aguardar o fim das semanas escaldantes. Seguros no subsolo, eles preservam umidade e energia preciosas, ressurgindo apenas quando as tempestades de verão retornam. Outros tentam suportar o calor da superfície. Os carneiros selvagens do deserto, empoleirados no alto de penhascos rochosos, percorrem grandes distâncias para chegar a fontes escondidas. Eles aprenderam a localização exata das fontes de água, algumas lembradas por gerações, e sua sobrevivência depende desse conhecimento herdado. Enquanto isso, mamíferos menores, como os ratos canguru, não dependem de encontrar água, mas sim de nunca precisar dela. Seus rins são milagres biológicos, concentrando resíduos com tanta eficiência que podem viver a vida inteira sem nunca beber. Cada gota de umidade de que necessitam é extraída das sementes que comem. Mas os predadores sentem a pressão com mais intensidade. Com a escassez de água e as presas se refugiando em tocas, os coiotes se desesperam, vagando mais longe, arriscando-se mais e, às vezes, até desmaiando com o calor. As aves de rapina abandonam as caçadas ao meio-dia, programando seus voos para o amanhecer e o anoitecer, quando o deserto esfria o suficiente para que a caçada seja retomada. No entanto, o próprio Mojave também responde ao calor com drama. Tempestades de verão, chamadas monções, chegam repentinamente com trovões e violentas inundações repentinas. Lagoas secas, que momentos antes pareciam sem vida, rugem com torrentes de água, remodelando a terra em minutos. É perigoso, destrutivo, mas também revigorante. Plantas florescem, insetos eclodem e animais reaparecem, lembrando-nos de que, no deserto, a sobrevivência não se resume apenas a suportar o calor, mas a aproveitar as oportunidades quando elas surgem. O verão no Mojave não é simplesmente uma estação. É um teste, a aprovação mais punitiva que o deserto pode proporcionar. Somente aqueles que o suportam ganham o direito de testemunhar as chuvas. O inverno no Mojave não ruge com nevascas, nem cobre a terra com neve profunda. Em vez disso, sussurra com ventos gelados e noites congelantes que transformam o deserto em um mundo quebradiço e silencioso. Durante o dia, o sol ainda brilha, às vezes quente o suficiente para atrair um lagarto ou inseto à atividade. Mas assim que o sol se põe atrás do horizonte recortado, as temperaturas despencam. O deserto endurece, o solo estala sob os pés, e até mesmo as árvores de Josué projetam sombras de quietude.
Essa mudança de estação é um dos testes mais severos do Mojave. Para seus habitantes, o inverno não se resume à resistência ao calor, mas sim à conservação do calor. Os coiotes desenvolvem pelagens espessas e felpudas, que se avolumam contra a geada. As lebres trocam a camuflagem, com seus marrons de verão se misturando com o solo, por tons mais claros que refletem o solo pálido do inverno. Os ratos canguru, em vez de se arriscarem na superfície gelada, permanecem enfiados em suas tocas, alimentando-se de sementes cuidadosamente armazenadas. Os predadores enfrentam seus próprios desafios. Um lince pardo, mais magro agora do que no outono, ronda silenciosamente por um riacho. As presas são escassas, o movimento é arriscado e cada passo deve ser calculado. As corujas, no entanto, prosperam nesta estação. Com suas asas macias e silenciosas, elas patrulham o céu noturno, usando o luar para avistar roedores ousados o suficiente para emergir. O papa-léguas, ao contrário de muitas aves, não migra. Em vez disso, adapta-se. Durante o dia, aproveita o sol, abrindo as penas para que a luz do sol penetre em áreas de pele nua. À noite, empoleira-se em locais abrigados, conservando energia em uma quietude notável. Ao amanhecer, não perde tempo. Insetos, pequenos lagartos e até roedores congelados são capturados enquanto estão letárgicos de frio. O inverno aqui não é sem vida. É uma estação de cálculos, uma época em que a sobrevivência não pertence aos mais fortes ou rápidos, mas aos mais eficientes. Para cada criatura, a margem entre a vida e a morte se estreita, mas o Mojave gerou sobreviventes. E à medida que a estação se arrasta, os menores indícios de mudança agitam-se sob o solo. Sementes, adormecidas através da geada, aguardam por algo mais brilhante. Quando o Mojave desperta na primavera, o faz em uma profusão de cores que parece quase impossível. Após meses de tons neutros de marrom e cinza, o solo desértico explode de vida com flores silvestres, papoulas douradas, tremoços roxos e pinceladas carmesim do deserto. Por algumas breves semanas, a terra se pinta em mosaicos vibrantes que rivalizam com qualquer cobertura de floresta tropical. Essa transformação depende de uma coisa: chuva. Se as chuvas de inverno forem generosas, o deserto recompensa com um espetáculo chamado superfloração. Os insetos são os primeiros a reagir. Besouros, borboletas e abelhas enxameiam entre as flores, banqueteando-se com néctar e transportando pólen de flor em flor. O ar vibra com vida, e os predadores percebem rapidamente. Lagartos se lançam entre as pétalas, abocanhando formigas. Gaviões tarântula caçam com nova intensidade. E, acima de tudo, o papa-léguas retoma o centro das atenções. Para o corredor das ruas, a primavera é uma oportunidade. Sua dieta se expande para incluir mais insetos, e suas populações crescem a níveis nunca vistos o ano todo. Pensando em filhotes, o corredor das ruas também explora a abundância de pequenos répteis e pássaros jovens que acompanham o crescimento da vida. Os machos cantam com arrulhos baixos, demarcando territórios e atraindo parceiras, enquanto as fêmeas preparam ninhos escondidos entre arbustos e chola. A próxima geração de corredores do deserto começa nesta estação fugaz. Outras criaturas compartilham a abundância. Ratos canguru reconstroem seus estoques de sementes. Lebres pastam em brotos frescos, e sua população cresce, o que por sua vez alimenta linces e coiotes. Até a tartaruga do deserto emerge de sua toca de inverno, avançando pesadamente em direção a manchas de plantas anuais floridas. Mas o banquete da primavera dura pouco. Em poucas semanas, as flores murcham com o calor que retorna, os insetos rareiam e as sementes se espalham ao vento. O ciclo se fecha, deixando o deserto novamente em tons opacos. No entanto,
Para aqueles que prosperaram na janela, que acasalaram, se alimentaram e se prepararam, a primavera é o grande recomeço, o breve alívio que mantém o Mojave vivo. No Mojave, cada respiração, cada passo, cada sombra faz parte de um ciclo. Predador e presa não são inimigos, são coautores do roteiro de sobrevivência. O rato canguru coleta sementes, enterrando-as em esconderijos na areia. As sementes que não são consumidas brotam, dando origem às gramíneas do deserto. Por sua vez, os insetos chegam, mordiscando os brotos tenros. E onde há insetos, há caçadores. O papa-léguas, a tarântula, o lagarto de chifres. Coiotes seguem, pairando nas margens, esperando que a fraqueza se revele. Corvos sobrevoam, procurando filhotes ou carniça. Um lince agacha-se nas rochas, paciente como a sombra do crepúsculo. À noite, corujas abrem suas asas silenciosas e morcegos rabiscam padrões no céu. Cada criatura se encaixa em uma teia tão intrincada que remover um fio seria desfazer tudo. Mas este ciclo não é tranquilo. Ele é aguçado pelo conflito. A picada de um escorpião pode ser o fim de um besouro. O ataque de uma cascavel pode ser a ruína de um esquilo. No entanto, a morte aqui não é fracasso, é continuidade. O corpo caído de um torna-se sustento para outro, alimentando o solo, alimentando o futuro. E no coração deste drama desértico, o Papa-léguas continua sua dança. É predador e presa, oportunista e sobrevivente. Caça lagartos com precisão mortal e depois foge de coiotes com velocidade cômica. No Papa-léguas, as contradições do Mojave são personificadas: fragilidade e ferocidade, humor e perigo, absurdo e elegância. O ciclo da vida aqui não é suave, é feroz, implacável e honesto. No entanto, em sua honestidade reside uma espécie de beleza, uma verdade sobre a sobrevivência que se aplica não apenas ao deserto, mas à própria vida. O Mojave exala um último suspiro de calor enquanto o sol se inclina em direção ao horizonte. Sombras se estendem, pintando a terra em âmbar e violeta. O ar se aquieta, e nessa quietude, o deserto revela sua sinfonia silenciosa. Coiotes se agitam, emergindo de tocas sombreadas, seus contornos fantasmagóricos contra a luz que se esvai. Corujas reivindicam seus poleiros, olhos redondos captando o brilho final. Insetos zumbem em coros ocultos. Uma tartaruga avança lentamente em direção a um canteiro de figos da Índia, sua persistência inquebrável por séculos de sol e tempestade. No alto das árvores de Josué, corvos coacham, guardiões do crepúsculo. Colônias de formigas se refugiam no subsolo, fechando túneis para proteger os tesouros de sementes e areia que coletaram. Ratos canguru emergem de suas tocas, saltando como pequenas sombras sobre as dunas. E então, o Papa-léguas, empoleirado sobre uma rocha, com as penas iluminadas em ouro derretido, ele observa o deserto. Sua garganta treme na brisa refrescante. Ao seu redor, o deserto continua a se mover, mas o pássaro permanece imóvel, como se estivesse ciente de seu papel nesta antiga peça teatral. Ele não domina o Mojave, coexiste com ele. À medida que o sol desaparece, pintando o céu com fogo antes de ceder lugar ao índigo, uma verdade se torna clara. Sobreviver aqui não é conquista, é equilíbrio. Cada espécie, cada vida, desempenha seu papel. O deserto não perdoa a imprudência, mas recompensa aqueles que se adaptam, aqueles que ouvem seu ritmo. No Mojave, cada pôr do sol é ao mesmo tempo um final e uma promessa de que amanhã a luta e a beleza começarão novamente. No entanto, esse ritmo ancestral é frágil. O Mojave suportou milênios de secas, inundações e incêndios, mas a mão da humanidade corta mais profundamente do que qualquer ciclo natural. Rodovias cortam trechos antes contínuos de natureza selvagem, fragmentando habitats e deixando tartarugas abandonadas em campos de batalha asfaltados, onde os pneus vencem com muita frequência.
A expansão urbana se expande a partir de Las Vegas, estendendo-se por vales frágeis onde plantas raras florescem e murcham. Veículos off-road reviram crostas de solo delicadas que levaram séculos para se formar, destruindo a própria base da vida no deserto. As mudanças climáticas se intensificam, levando os verões a extremos nunca antes registrados, levando as espécies à beira da extinção. Até invasores chegaram, plantas como tamargueiras e animais como burros selvagens, rompendo o equilíbrio forjado ao longo de milênios. Onde antes a resiliência do deserto parecia eterna, agora surgem rachaduras, e o círculo da vida treme. Mas o Mojave não está perdido. Ele sussurra sobre sobrevivência, não sobre rendição. Esforços de conservação, como a Reserva Nacional do Mojave, protegem vastas áreas dessa paisagem, mantendo as rotas de migração abertas e os poços de água seguros. Travessias para a vida selvagem estão sendo construídas sobre rodovias, reconectando hábitats destruídos. Cientistas e voluntários criam filhotes de tartarugas em recintos de proteção antes de soltá-las na natureza, dando à próxima geração uma chance de lutar. Até as pequenas ações humanas importam. Plantar flora nativa em vez de ornamentais, reduzir o desperdício de água, apoiar grupos de conservação. Cada ato reconecta a força à teia da vida no deserto. O Mojave não precisa ser conquistado, precisa ser respeitado. Se os humanos puderem vê-lo não como um deserto árido, mas como uma herança viva e pulsante, então talvez este ciclo continue ininterrupto. E talvez, quando o sol se pôr amanhã, o Papaléguas ainda esteja orgulhoso em sua rocha, emblema de um deserto que perdura. Mas o que você acha? Conte pra gente nos comentários abaixo, e se isso te deixou louco, não deixe de conferir a Batalha dos Predadores do Alasca.